Bem, a aula de hoje sobre a própolis, tá? Com relação à legislação, é a lei aí, Instrução Normativa número 3, né? De 2001, que, que aprova o regulamento técnico de identidade e qualidade, ou seja, RTIQ, tanto da apitoxina, que é o veneno da abelha, quanto da cera, geleia real, do pólen e da própolis, tá? Então, tanto a própolis quanto o extrato da própolis são regulamentados por essa lei aí. Instrução Normativa número 3, de 19 de janeiro de 2001. E o, e o que ela diz especificamente da própolis? A própolis nessa lei é o é o anexo número 6, né? Que descreve a própolis como sendo produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhidas pelas abelhas de brotos, flores e exudados de plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração final do produto. Essa é a definição. Então, a gente lembra que o mel era oriundo do néctar, da flor, tá? Já a própolis é oriundo de brotos, flores e exudados de plantas. Então, é uma mistura desses três componentes, né? Brotos, flores, exudados, além de ser acrescentadas secreções salivares, cera e até o pólen para a elaboração da própolis final, né? Então, é uma mistura de diversos componentes. Quanto ao teor de flavonoides, a própolis pode ter baixo, médio ou alto teor. Alto acima de 2%. Baixo, baixo é abaixo de 1%. A designação de venda, né? Própolis. Aí algumas referências, para quem quiser estudar mais sobre a própolis, tá? E aqui embaixo a gente tem a composição. Própolis compõe-se basicamente de resinas, produtos balsâmicos, cera, óleos essenciais, pólen e microelementos. Aroma, balsâmico, dependendo, ou resinoso, dependendo da origem botânica. A cor é extremamente variada, tem própolis amarela, parda, verde, marrom, conforme a origem botânica, conforme o local onde é coletado as resinas, né? Sabor característico, balsâmico, forte e até picante. Também depende da origem botânica. E consistência também, maleável, médio ou até rígida, dependendo também da origem botânica. Requisitos físico-químicos. A própolis pode ter máximo 5% de cinzas, máximo 25% de cera, mínimo 5% de compostos fenólicos, flavonoides 0,5% pelo menos, oxidação máxima 22 segundos, devem ser solúveis em etanol no mínimo 35%. Tem algumas provas qualitativas, né? Absorção UV, acetato de chumbo, hidróxido de sódio. Acondicionamento. O produto deve ser embalado com materiais adequados, que lhe confirmam a proteção apropriada
contra a contaminação. Aditivos, isso é importante, é que nem no mel. Não se autoriza aditivos, tá? Contaminantes, higiene, critérios macroscópicos, né? O produto não deve conter substâncias estranhas, com exceção de fragmentos que podem estar presentes, como pedaços de abelha, madeira, vegetais e outros. Métodos de análise, segue-se a farmacopeia brasileira, quarta edição. E a amostragem segue procedimentos recomendados na norma vigente. Mas além da própolis pura, a gente tem o quê? O que é mais fácil de ser encontrado, o extrato de própolis. Então, o extrato de própolis é o quê? É o produto proveniente da extração dos componentes solúveis da própolis em álcool neutro, grau alimentício por processo tecnológico adequado. Então, quando a gente pega a própolis, extrai ela em álcool, daí a gente vai ter o extrato de própolis, que é mais fácil de ser encontrado, por exemplo, em farmácias, lojas que produzem mel, né? A gente encontra normalmente esse aqui, o extrato de própolis, que já é ela líquida, né? Na qual foi extraída os componentes solúveis. Aí as referências também, né? Para quem quiser ter mais alguma noção, né? E os requisitos: composição. Aroma. Característico, depende da origem botânica, igual a própolis, cor também variada, né? Âmbar, avermelhada, esverdeada. Então, já no caso do extrato, já é diferente aqui, ó. Cera, no máximo 1%, porque a cera não é extraída, tá? Extrato seco, mínimo 11%. Compostos flavonoides, mínimo 0,25%. Fenólicos, 0,50% mínimo. Atividades de oxidação, máximo 22 segundos. Teor alcoólico, máximo de 70 graus. Ou seja, pode ter relativamente bastante álcool, né? E até um pouquinho aí de metanol, né? 20 miligramas por 100 ml é permitido. Lembrando que metanol é tóxico. Acondicionamento. Deve ser embalado em material bromatologicamente apto e que confira uma proteção adequada. Normalmente são vidros, né? Porque ela está em forma líquida. Aditivos. Não se admite também, tá? Então tem que pegar apenas o álcool, extrair a própolis. E, teoricamente, não pode-se adicionar aditivos. Contaminantes. Higiene. Devem estar de acordo com o regulamento técnico de condições higiênico-sanitárias e boas práticas para a fabricação para estabelecimentos elaboradores. Não deve conter matérias estranhas de qualquer natureza, nem macroscópica, nem microscópica. Deve conter a informação adicional, extrato seco, mínimo de 20%, 10%. Falando aqui qual é o mínimo, né? E por aí vai. Então, visto a lei, né? A legislação, a gente vai fazer um pequeno histórico, né? Então, já na Bíblia estava escrito: levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Ou seja, própolis, né? Bálsamo aqui refere-se a própolis. No Egito, eles eram utilizados, a própolis, no processo de embalsamento, né? Nas múmias dos faraós.
Já pela civilização romana, ela era conhecida como cicatrizante. Então, já desde os romanos conhecia-se esse poder dela, né, de cicatrizante. Na civilização grega, foi bem utilizada e foi ali que ela recebeu o nome. Pró significa em favor, polis, cidade, em favor da cidade, referente aos benefícios que ela traz à colmeia, não é isso? Foi bastante utilizada na Primeira Guerra Mundial e atualmente tem sido bastante utilizada como sendo uma terapia alternativa. A definição é aquela que está ali na lei, né, que a gente acabou de ver. Própolis designa toda uma série de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas de consistência viscosa. Coloração é muito variada, mas em países de clima temperado tende a ser amarelada ou marrom. Aí, dois tipos bem diferentes, né? Essa mais marrom, essa aqui é a própolis verde, lá embaixo mais amarelada. Como a abelha coleta? Coleta do brotos, cascas, flores e também das folhas, das plantas. Normalmente são abelhas especializadas, né, que vão sair mais em busca disso, tá? Fazendo um árduo trabalho aí. Após a coleta nas plantas, a resina é transportada para a colmeia para então ser utilizada pelas abelhas. A quantidade vai depender do quê? Luminosidade. Então, se tiver sombra o dia todo, a produção é melhor. A altitude, até uma altitude até no máximo 1.140 metros, tem uma produção maior. Uma altitude aí do apiário, né? Ou da colmeia, 1.380, 1.450 metros, já tem uma produção menor. Sazonalidade. No hemisfério norte, a produção é maior no verão. No Brasil, praticamente o ano todo ela é produzida. Alimento. Colmeia com estoque de mel tiveram uma produtividade quase 2 vezes maior. Então, se a colmeia está com bastante mel, vamos dizer assim, sobra mais própolis, né? E para que a abelha usa essa própolis? Ela usa na colmeia com isso aqui, ó, vedar frestas. Então, frestas, entradas, algum buraco que tem ali, ela faz a vedação para evitar que entre inimigos, né? Isso. E também proteção microbiológica. Assim, ela mantém as partes unidas da colmeia. Além de vedar as frestas, ela também é utilizada nos alvéolos e dentro da colmeia para recobrir eventuais invasores que estejam mortos ali dentro. Então, se morrer algum, vamos supor outro inseto, uma formiga dentro da colmeia, ela não é retirada, a abelha faz o quê? Embalsama ela, coloca, faz um tipo de uma umificação, né? Para esse inseto ou esse invasor aí não entrar em decomposição lá dentro. Então a abelha faz o embalsamento, é. Composição geral: 50 a 50% de resinas e bálsamos, 30 a 40% de cera, bastante cera, tá vendo?
5 a 10% de óleos voláteis, 5% de pólen, então tem até o pólen, né? E 5% de diversos outros materiais, orgânicos e minerais. Então, a própolis tem essa composição aí muito variada, tá vendo? Mais de 300 compostos químicos, flavonoides, ácidos aromáticos, aminoácidos, minerais, vitaminas, né? Tem ácido ferúlico, conhecido como ser antibacteriano. CAP, conhecido por ser anti-inflamatório, imunomodulador e anticarcinogênico. Diversos ácidos orgânicos aromáticos, ácidos graxos e compostos fenólicos, conhecidos como antibacteriano, antifúngico, cicatrizante e antioxidante. Então, olha aí quantas coisas, quantos benefícios a própolis nos traz, né? A qualidade é de acordo com aquele que a gente viu no início da aula, né? Regulamento Técnico de Unidade de Qualidade de 2001. Instrução Normativa número 3 de 2001. Técnicas de produção. Como a própolis é produzida? Então, obviamente que ela fica ali onde você tem as fressas, né? Então, a pessoa pode ir lá simplesmente com uma colher, né? E extrair isso daí. Porém, nesse sistema aí, nos próprios quadros, né? Quando a pessoa tira o quadro para levar o mel lá para a colmeia, também, para beneficiar, também vem a própolis no próprio quadro. Ela pode extrair ali. Pode-se utilizar telas plásticas. Aí a tela, né? Que a abelha vai colocando a própolis ali. E tem o quê? Colocação de sarrafos laterais. Então deixa-se um buraco ali do lado, né? E coloca-se os sarrafos ali. A abelha, como vê que tem um buraco ali, vai querer vedar. E depois a pessoa consegue recolher, tá vendo aqui? Recolheu uma tira aqui. Isso que é uma tira de própolis. Porque a abelha vai querer vedar ali aquele buraco que ficou. Então ele colocou o sarrafo aqui, tá vendo? Mas deixou um espaço aqui. Então colocou um lá em cima, dois, três aqui embaixo, não é isso? Como ela deixou esse buraco aqui, deixou de propósito, né? Propositadamente esse buraco, as abelhas vão ali e tentam fechar esse buraco. No que ela fecha, ela produz a própolis, tá vendo? Daí o apicultor vai lá e recolhe esse pedaço aí de própolis. Daí deixa aí a abelha de novo, vai produzir mais própolis para tentar fechar, né? Por quê? Porque a abelha quer que a colmeia fique completamente fechada, não é isso? Então isso daí produz uma própolis de boa qualidade, conhecido como coletor Pirassununga. Aqui também, ó, deixou um belo de um espaço aqui, tá vendo? E aí ele coloca essa gradinha aqui, não é isso? Coloca essa grade aqui. E a abelha vai o quê? Vai ali produzir a própolis para fechar isso daqui. Então, depois o apicultor só vai lá, recolhe isso daqui, extrai a própolis daqui do meio e volta lá essa telinha aqui. Sistema de sarrafos, né? Também produz uma própolis de boa produtividade e boa qualidade. Aqui colocando a moldura na parte lateral da colmeia. Então, são esses sistemas.
mais comuns, ó. Esse daqui da caixinha, esse aí que ficou um buraco ali, né? E esses com colocação de sarrafos laterais. Comercialização. O Brasil atualmente ocupa o terceiro lugar na produção mundial de própolis. Então, o primeiro é a China, o segundo é a Rússia, o Brasil já está em terceiro lugar. Estima-se que a produção brasileira seja em torno de 150 toneladas anuais, sendo que 80% dessa produção é destinada ao mercado japonês. Por quê? Porque lá no Japão ela é muito consumida, né? Por quê? Porque ela tem esse efeito aí de realmente conseguir ser utilizada como antibiótico, cicatrizante, né? Então ela é muito consumida na medicina japonesa. 80% da nossa exportação vai para o Japão. Ela ainda é pouco consumida pelo mercado nacional. No Japão, movimenta aproximadamente 300 milhões de dólares o consumo da própolis. Em 2008, era pago em torno de 80 dólares por quilo. 80 dólares o quilo. E aqui no Brasil é pago apenas 50 reais o quilo. Ou seja, a própolis é uma alternativa de renda extra aí para o apicultor, né? O que é a tal da apiterapia? É medicina alternativa ou ciência que utiliza os diversos produtos da abelha no tratamento de diversos tipos de doenças. Então, a gente viu que tem a geleia real, tem a apiterapia, que é a utilização do veneno da abelha, com propriedades medicinais, né? O próprio mel. E aí vem a própolis, ó. Própolis. Então, tem diversos trabalhos aí que sugerem efeitos o quê? Cicatrizante, muito útil para diabetes, né? Diabetes normalmente tem problema de cicatrização. Útil para úlceras graxas, leishmaniose, então, mata o protozoário, antifúngica, cocidiostático, sarnicida, mata sarna, antiprotozoário, até antiviral já tem trabalho dizendo, antitumoral, protetor do fígado, hepatoprotetor, imunoestimulante, anti-inflamatório, antioxidante, antimicrobiana. Então, você vê que são diversos, né? Diversos usos dela, né? Para tudo isso daí, ela já existem estudos, né? Obviamente, estudos ainda estão sendo realizados, né? Mas já vemos aí que até o HIV já tem estudos dizendo que ela é útil até no combate do vírus da AIDS. Popularmente, ela é conhecida como auxilia a memória, a concentração, no uso para tratamento de hemorroidas e diminui a vontade de fumar e consumir álcool. A pessoa que quer parar de fumar, né? Aí no tratamento de infecção, né? Como cicatrizante. Infecção como ficou, né? A mão estava assim, olha aí. Ou assim, não. Então, como cicatrizante, ela é bem conhecida mesmo. E algumas pesquisas desenvolvidas aí sobre atividade. Aqui é o tipo de coletor, né? Utilizou uma técnica, bons resultados.
efeitos sobre estafilococos e Escherichia coli, ou seja, efeito, atividade antimicrobiana, né? Escherichia coli também contra a salmonela. Então aqui, ó, cada pontinho desse aqui é uma colônia. Cresceu bem, né? A colônia, sem própolis. Com 7% de própolis, percebe que algumas colônias nem cresceram. Com 8%, menos ainda. Com 10% de própolis, essas bactérias que cresceram aqui não conseguiram crescer, tá? Nesse caso aqui era salmonela, que causa doenças de salmonelose, não é isso? Ela foi bem efetiva no combate à salmonela. Aí alguns outros estudos também que fizeram, né? E também na produção animal, diversos estudos aí, tá vendo? Então, foi eficiente no controle de eumintoses, né, que são verminoses, aplicando-se 30% via oral em dose única. Então, combate até vermes. Efeito bactericida em salmonela, né, demonstrado quando a própolis é adicionada à ração de aves. Efeito bactericida contra Plasmodium multicida. Também capaz de combater mastite aguda em bovinos, né? Infecção do úbero. Aqui provavelmente não está falando de aplicação, atividade in vitro. Ou seja, a própolis foi aplicada diretamente no local. Então, é um combatedor, vamos dizer assim, da mastite, aplicada diretamente no úbero, né? Que estava com infecção aí. Ação também em suínos, né? Adicionaram, nesse caso, a ração. Em rãs também, estudo com gerinos de rã, também adicionado 0,5% à ração, né? Aumentou o número de glóbulos monócitos, que são glóbulos brancos que combatem a infecção. Controle de parasitas em bovinos, né? Mintoses. Cicatrização em bezerro, né? Após tirar o chifre ali do bezerro, ela foi utilizada para fazer a cicatrização. E assim vai, né? Utilizado em diversos aí usos animais. Não acarreta prejuízo ao organismo do animal, né? Seja qual dos animais aí que a gente viu aí, né? E ela é utilizada tanto na medicina humana como também na veterinária. Então ela tem esse efeito aí de estar sendo utilizada no combate na medicina veterinária também, né? No combate a diversos males aí, diversas doenças também dos animais.